Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos à nossa aula. Então, nossa aula de hoje ela vai ter duas partes. Nós vamos falar do texto publicitário, porque eu coloquei um exercício para vocês antes de colocar o exercício que eu quero que vocês façam, que é criar uma propaganda. Eu coloquei um exercício para vocês irem lá e fazerem a análise dos textos publicitários. Só que a galera que já respondeu, que até hoje de manhã eram 7 pessoas, não respondeu certo. Mas ninguém veio tirar dúvida comigo. Ninguém perguntou. Então eu decidi trazer algumas coisas. Lá tem 15, são 15 anúncios para vocês analisarem. E eu vou fazer 2 com vocês para vocês entenderem o que eu estou pedindo. Outra coisa que está acontecendo é que quando a gente fala das aulas no Classroom, dos exercícios, todas as orientações são colocadas lá. Eu estou colocando as orientações detalhadas, justamente para você não ficar perdido. E, além disso, você tem a oportunidade de me perguntar. Então, ficou com dúvida? Me pergunta. Tá? Porque, senão, vocês vão fazer o exercício errado. O que eu vou fazer é, eu fechei os formulários para vocês me entregarem uma única resposta. Porque das outras vezes, tinha lá, por exemplo, no Revolução dos Bichos, teve gente que mandou 3, 4 vezes a mesma coisa. Então, dessa vez eu fechei, justamente para vocês me mandarem uma resposta só. Eu vou abrir isso para quem já fez poder refazer. E assim, esses que fizeram, depois que refizerem o exercício, aí fala comigo e eu fecho de novo, ok? Então, na semana passada, nós falamos sobre texto publicitário, que é esse texto de propaganda, que você não lê só o que está ali, né, diante dos seus olhos. Você leu todo. Então, você vai ler toda a composição, o uso das cores, você vai ler como a letra está disposta, se ele colocou foto do produto, qual foi a palavra que ele usou, a frase que ele usou. Fora isso, eu mandei para vocês uma apresentação de PowerPoint, que também está lá no Google Classroom, que tem todas as informações sobre texto publicitário. Então, ficou com dúvida? Era só abrir aquela apresentação e ler. Né? Não dava só para pegar e colocar as análises, que nem eu vou falar aqui como foram as análises. Uma das análises dos que estão lá, que foi mais completa, foi a do Rian, do 9C, do nono C. Porque ele ainda pensou na estratégia das cores, na imagem que está colocada, mas eu pedi algumas coisas nesse exercício. Então, eu vou voltar e vou compartilhar com vocês a apresentação que eu mandei para vocês, que está lá no Google Classroom, sobre texto publicitário. Mas eu vou passar a apresentação já lá para o final, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, vamos lá. Inclusive, tem algumas análises lá já. Então, apresentar. Então, vamos aqui. Então, olha só. Tá todo mundo vendo aí? Então, a gente tem
uma análise do McDonald's. Então tá lá, eu amo muito tudo isso, escrito em inglês, o Ronald McDonald's e o layout do McDonald's. Aí tá lá. Por que ele usa o vermelho? É usado para criar apetite e um senso de urgência, conseguindo clientes para comer e sair dali rapidamente. Peraí, isso vem para cá. O amarelo, associado ao otimismo. A marca registrada, que é o M amarelo, é usada para criar uma atmosfera positiva para o McDonald's, como pode ser visto pelo slogan: Amo muito tudo isso. E o mascote é o Ronald McDonald, ele é um palhaço que está vestido de amarelo e vermelho, estimulando ânimo e energia, além de ser uma grande atração visual para as crianças. Então, era mais ou menos isso que vocês tinham que fazer nos que eu coloquei lá. Observar as cores, o como isso é usado, por que vocês acham que é desse jeito. Mas eu assim, mas professor, onde eu vou ver isso? Nessa apresentação que eu mandei. Então, olha só, as cores e as empresas, o que significa o roxo, o laranja, o verde, o azul, o amarelo, o vermelho. Aí fala das cores primárias, secundárias, as terciárias. Ah, dá muita coisa para ler. Tem um trabalhinho aí, né? As cores quentes e as cores frias. Várias pesquisas sobre como que funcionam os anúncios, se tem cor, as pessoas olham muito mais. E os efeitos que as cores causam no nosso cérebro. E aí, o que significa cada cor? Então, vocês tinham esse material que era possível, que era necessário para fazer as análises. Aí tá lá, Starbucks. O verde é associado à saúde, tranquilidade, natureza, estimulando harmonia e equilíbrio entre o corpo e as emoções. Aí tem uma sereia, que é o símbolo do Starbucks. A imagem da sereia estimula os consumidores a associarem a marca à natureza. E o uso do marrom aí e do verde promove um senso de relaxamento, chamando os consumidores para uma parada no Starbucks para retirar do estresse do dia a dia. Então, tudo é construído pensando em alguma coisa. Eu não vou colocar lá uma imagem, eu vou colocar isso para você sentir medo, ou eu vou colocar. Não. Lembra que isso é uma propaganda, que a finalidade da propaganda, do anúncio publicitário, eu vou chamar alguém para consumir um produto, eu vou tentar convencer essa pessoa a consumir esse produto, ou vou tentar convencer essa pessoa a participar dessa campanha. Aí tinha Fanta Laranja. Aí tem o rótulo da Fanta Laranja. Então, laranja retrata o ânimo e atrai consumidores pela sua cor forte. O Fanta está escrito em azul. Utiliza diversos sabores e cores específicas para segmentar o mercado e conseguir, desse modo, mais consumidores. Então, a gente tem Fanta Laranja, Fanta Limão, Fanta Uva. A preferida do consumidor é a Fanta Laranja, que é responsável por 70% das vendas. Por quê? Porque o laranja está associado a essa questão do ânimo. Então, as cores fortes, elas chamam atenção. Lembra quando eu peço para vocês fazerem cartazes que eu falo, usem cores vibrantes, fortes. Por quê? Causa impacto, chama atenção. Aí, Coca-Cola. Cores e sensações. Né? Alguém será que pensou por que a lata da Coca-Cola é vermelho, o escrito está em branco? Tá aí a resposta. O vermelho é a sensação de calor e o branco a sensação de frescor. Então, você já pensa numa Coca-Cola gelada que vai fazer o quê? Nossa, vai te refrescar. E aí, vocês precisavam
vocês precisavam ir lá e fazer uma análise de alguns textos publicitários. Na realidade, 15. Nesses textos publicitários tinha tanto campanhas de conscientização, de arrecadação de alguma coisa, e campanhas também de venda, de consumo. Só que o que eu percebi? Primeiro, tá faltando leitura, galera. Porque eu coloco lá o que você precisa fazer. Ah, você tem que ler o negócio. O que você tem que fazer? O que está sendo pedido na análise desse anúncio publicitário? Então, eu vou compartilhar com vocês exatamente o formulário que vocês têm. Não, peraí. Um dia eu aprendo esse negócio. Aqui. Aqui. Apareceu o formulário? Sim. Ah, tá. É que não apareceu para mim. Apareceu. Apareceu, né? Então vamos lá. Tá lá, ó, em cima, análise de texto publicitário. Aí você tinha que ler de acordo com os conhecimentos obtidos em aula, analise os textos publicitários abaixo e diga qual é o público-alvo, qual o objetivo do anúncio, qual o título, se tiver, e o slogan. Ao analisar, pense no uso das palavras, das cores e da disposição dos elementos. Então, não dava para fazer a análise aí de uma linha. É uma análise. O que eu achei que vocês iam acertar, que é esse primeiro, ficou mais que perdido. Então, a gente tem aí. Analise o seguinte anúncio. Aí tem os pés com uma etiquetinha pendurada. Noites do terror. Quem é morto sempre aparece. De onde que é esse anúncio? Pode abrir o microfone e responder. Pode falar? Pode. Eu acho que é de alguma coisa ou querendo levantar, um exemplo, um cinema, um teatro, um cinema, para fazer o público ir comprar e assistir um espetáculo de horror, um filme de horror, ou é só um evento gratuito, mas com medo de levar o público a ver esses negócios de terror. Gente, onde é que tem Noite do Terror? No Hop Hari. Hop Hari, Play Center, mas que não existe mais. Ok, Nossa, mas Hop Hari. Noite do Terror específico está ligado ao Hop Hari. Hoje. Antigamente ao Play Center. E aí, qual é a ideia, né? Quem é morto sempre aparece. Então, qual que é a ideia desse anúncio? Qual que é o público do anúncio? Para quem que esse anúncio está direcionado? Quem frequenta as noites do terror? As crianças. Os adolescentes. Jovens. Os jovens, no geral. Né? Na sua grande maioria. Se bem que eu sei que no meio de vocês aí tem um monte de gente que morre de medo. Eu vi bem o ano passado. Que todo mundo, na hora quer ir, quando os monstros aparecem, todo mundo corre. Inclusive eu. Né? Ok. Então eu tenho público-alvo. Para quem esse anúncio é direcionado? Ele é direcionado para jovens. Ou para adultos que gostam dessa ideia de terror, de zumbi, essas pegadas. Ele tem um título.
Tem ou não? Professora, eu acho que não, porque esse Quem é Morto Sempre Aparece não seria um título. Seria sei lá, uma informação, não sei. Acho que não é um título. Então, a gente viu então que o público-alvo são os jovens e todo mundo que gosta de terror, zumbi, essas pegadas. O objetivo é chamar as pessoas para irem para o Hop Hari curtir lá no mês de outubro as Noites do Terror. Tem um título? Sim. Qual que é o título? Noites do Terror. E aí, o Quem é Morto Sempre Aparece é o slogan de algum ano. Por exemplo, eu não lembro qual foi o slogan do ano passado, mas todo ano tem uma frasezinha que é isso, vai ficar martelando na sua cabeça. Quem é morto sempre aparece. Então, esse é o slogan da Noite do Terror desse ano, que eu não sei qual foi. Professora, Agora, é a Raíssa. Eu cheguei agora aqui na videoaula. E deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente for. Eu acabei perdendo, né? Então, quando a gente for analisar, a gente tem que colocar isso para quem que é o público-alvo, o que quer dizer, ao que se refere. Isso, tá bem aqui em cima. Quando no começo do formulário aparece análise de texto publicitário e você precisa dizer qual é o público-alvo, qual é o objetivo do anúncio, qual o título, se tiver, e o slogan. Então é tudo isso que eu estou fazendo com vocês. Eu vou fazer de 2 e vou deixar os outros 13 para vocês fazerem. Porque são 15. Então, eu peguei o primeiro. São 15. 15. Ó, 15. Dos mais variados. Então, aqui. Vamos voltar. Então, público-alvo, jovens ou a galera que gosta de terror. Título, objetivo, chamar as pessoas, convencer as pessoas a irem aproveitar e consumir da Noite do Terror, vamos dizer assim. Terceiro, tem um título? Sim, Noites do Terror. Quarto, slogan, quem é morto sempre aparece. E qual que é a análise que a gente pode fazer aí? Por que eu tenho 2 pés, a etiqueta está pendurada no pé, o fundo é um tom bem escuro e só metade. Isso remete a quê? O que faz eu pensar? Aquele negócio lá, que eu esqueci o nome agora, mas é tipo os mortos que eles um ficam... corpo no IML. Um corpo no IML. Necrotério. No necrotério, na gaveta, né? Por que aparece só a parte dos dedos, por exemplo, para cima? Ela não aparece aí, ela tá no branco. Porque na gaveta, geralmente, as laterais, elas nunca cobrem mesmo tudo. Se vocês pensarem na coloração do pé, você vai ver que tem alguma coisa estranha. Essa coloração não tá uma coloração de vivo, né? Cheio de vício, de saúde. Então, é nesse sentido que vocês têm que fazer. E aí, fazer a análise nesse sentido. Ok? Dúvida nesse primeiro? Professor, eu tenho uma pergunta. Fala, André. Porque, assim, esse negócio do quem é morto sempre aparece, desse slogan deles, tipo, eu tinha colocado que eles colocaram esse por causa pra familiaridade, pra dar familiaridade, por causa que trocaram o morto pelo vivo, né? E fala que quem é vivo sempre aparece, que usa bastante. Tá certo isso? Não sei. Pensa. Pensa aí, você acha que tá certo? Depois do que a gente falou aqui? É pra responder? Ou não? Não, pensa.
Aí você responde lá no formulário. O segundo que eu quero fazer a análise é esse aqui. Aí tá lá, tem um negócio que não é identificado, escrito: para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. E aí embaixo, denuncie qualquer caso de violência sexual infantil, ligue 100. Então, vamos lá. Para quem que é direcionado esse anúncio? Para as crianças que sofrem abuso ou algo do tipo assim, né? Não, acho que para os Pra vizinhos, todo porque as mundo, eu crianças não acho. vão ter muito. Não, eu acho que É um anúncio direcionado para qualquer pessoa, para todo mundo. Tipo, bateu o olho na campanha, tá lá, você tá olhando. Aqui, ele não tá chamando para o consumo. O objetivo dele não é o consumo de nada. Essa é uma campanha de conscientização. E aí, o que ele usa aí? Eu tenho um título? Não. Eu não tenho título. Eu tenho um slogan? Sim. Qual é? Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Exato. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Que análise que eu posso fazer aí? Que normalmente, quando o pesadelo, ele vem durante o sono, né? Então, aí, o pesadelo, ele não se remete a um sonho, mas sim a uma realidade. E por que esse negocinho fazendo, tipo, parece o quê? tipo um fantasminha, não é? Porque dá Monstrinho. Um monstro. Tipo o monstro do pesadelo. Exatamente. Então ele está personalizando esse pesadelo, no sentido de que, ó, presta atenção. Para algumas crianças, o monstro está dentro de casa. Então, isso era a análise que vocês precisavam fazer. Entenderam como é para fazer? Alguém Sim. tem alguma dúvida ainda? Quem Não. tem dúvida? Sim. Sim? Não, Sim, entendi. Não, não tenho não. dúvida. Ah, ok. É isso aí que ela falou. Então, vocês vão fazer dos outros. O Leia para uma criança. Esse aqui é bem bacana de pensar, porque ele tem título, ele tem slogan, né? Aqui é bacana de pensar. Aqui, todos eles. Esse é muito da hora. Então, é pensar mesmo. Pensa, porque olha só, este aqui da Batavo diz lá: use saia, saia de dia, saia de noite, saia de si. Aí, não se reprima, pense light. Aí eu tenho um leque de produtos inteiros aqui para você ficar fitness. Então, vai pensando, né? Qual a associação que ele fez aí? É muito mais do que a imagem está mostrando. Eu preciso ler o todo, todos os elementos. Professora, Oi. deixa eu te falar uma coisa. Naquele lado do açúcar, que tem uma barriguinha ali no Esse. pacote. É. O título, ele pode ser necessariamente o mesmo que o slogan? Tipo, eles podem ser juntos um só? Às vezes não tem título. Entendi. Às vezes só tem o slogan. Não necessariamente o anúncio precisa ter título. O slogan ele sempre vai ter, que é justamente para chamar a atenção, que é uma frase curta, que vai chamar a atenção das pessoas e vai ficar martelando lá na sua cabeça. Certo?
Então, voltemos. Até aqui tranquilo, certo? Nós vamos entrar agora num outro assunto, que são os textos digitais, que são gêneros textuais digitais ou gêneros de internet. Então, quando a gente falou, o ano passado a gente já trabalhou com a questão de gêneros textuais e tipologias textuais, e agora a gente precisa usar isso, porque eu tenho uma infinidade de gêneros textuais. E agora eu preciso pensar nos gêneros textuais de internet. E isso está na apostila de vocês. Então, vocês receberam a apostila na página... Na página 19, começa falando dos gêneros digitais. E aí ele vai trazer algumas ideias aí sobre gêneros digitais. Então, o que a gente precisa professor, pensar... Oi. que apostila? Porque tem umas 300 apostilas aqui. Qual volume que é? Gente, apostila volume 2. Tá bom, obrigado. Volume 2, parte 1. Porque a parte 2 vocês não receberam e nem eu. Ninguém recebeu ainda. Então, ele vai trazer esses gêneros textuais digitais. Então, vamos voltar um pouquinho na concepção de gênero textual. O que é um gênero textual? Vou soltar o grilinho, porque ninguém sabe me responder o que é gênero textual. Calma. Peraí, vou pensar, calma. Eu sei esse negócio aí, só que eu esqueci, entendeu? Calma aí. Tem que formular as frases aqui para explicar, minha filha. Calma aí. Então, vamos lá, vai. Tá demorando demais essa explicação de vocês. Gênero textual é um texto que serve para o processo de comunicação. Ele tem uma função social. Ele serve para alguma coisa. Ele serve para a nossa comunicação no dia a dia. E aí ele vai cumprir com essa função. Ele tem toda uma estrutura própria. Ele tem características próprias de composição, de estrutura, de conteúdo. Então, o que a gente está fazendo aqui é um gênero textual, que é o gênero textual aula. Ele é um gênero textual oral, porque eu tenho lá os gêneros textuais orais e eu tenho os gêneros textuais escritos. E agora eu tenho os gêneros textuais digitais. Ou para alguns cibernéticos, ou gêneros de internet. Todos os gêneros textuais, eles estão dentro de alguma tipologia textual. Na sua maioria, não significa que ele tem uma única tipologia textual dentro dele. Lembra que o ano passado, quando a gente estudou sobre isso, eu usei, por exemplo, a receita culinária como exemplo. Então, eu tenho 5 tipologias textuais. Gêneros textuais são incontáveis. Mas tipologias, eu tenho 5 tipologias principais. A tipologia narrativa, que é onde estão os textos que contam uma história. Então, aqueles textos que tem narrador, personagem, tempo, enredo. O que mais? Personagem, tempo, enredo, narrador, espaço. Esses são os elementos. E eu tenho os momentos da narrativa, que é a apresentação, a introdução, o conflito, o desfecho, o clímax, que são momentos da narrativa. Então, todos os textos da tipologia narrativa, eles têm
esses elementos. Pode ser que eles não tenham todos, mas eles têm esses elementos. Então, a gente vai pensar na crônica, a gente vai pensar no romance, e lembrando que quando a gente fala romance, não necessariamente é uma história de amor, mas uma narrativa longa. A gente tem o conto, que pode abrir, né, para conto de fadas, para conto maravilhoso, conto de terror, de mistério, as fábulas, as lendas. Todos esses textos são textos narrativos. Por quê? Porque eles contam uma história. Aí a gente vai para a tipologia descritiva. A tipologia descritiva é aquela que faz o quê? Descreve. Ela simplesmente lista aquilo que seus olhos veem. Às vezes, ela vem com uma emoção, que a gente chama de tipologia descritiva subjetiva, porque você coloca ali a emoção, é você olhar para o céu, ver que o céu está azul e falar assim, nossa, o céu está azul, lindo, maravilhoso e tal. Que é diferente de falar assim, hoje o céu está azul, ponto. Então, descrição objetiva e descrição subjetiva. Subjetiva quando os meus sentimentos afloram, quando os meus sentimentos aparecem. Exemplo de texto descritivo. Receita culinária, não a médica. Lista de supermercado, cardápio, menu. Todas essas coisas são exemplos de tipologia descritiva. Aí eu tenho a tipologia explicativa. O nome já está dizendo o que ela faz. É aquela que explica, aquela que apresenta um conteúdo, aquela que fala alguma coisa sem emitir opinião. Exemplos de tipologia explicativa. Artigo de divulgação científica, seminários, palestras. E, nesse caso, a gente tem muitos gêneros orais. A aula. Depois da tipologia explicativa, a gente tem a tipologia dissertativa. O que é a tipologia dissertativa? É quando você emite a sua opinião. Então, você vai usar parte da tipologia explicativa ou expositiva, que é quando você expõe alguma coisa, porque na tipologia dissertativa, você precisa expor o que você já conhece e defender a sua opinião sobre isso. E para isso, você vai usar argumentos. Artigo de opinião, debate, são exemplos dessa tipologia. Algumas vezes vai aparecer para vocês texto dissertativo argumentativo, que acaba sendo um pouco redundante, porque se ele é dissertativo, ele já é argumentativo, porque você precisa defender a sua opinião. O objetivo desses textos, dos textos da tipologia dissertativa, é justamente convencer alguém de alguma coisa. E a quinta tipologia é a tipologia injuntiva, que aí pode ser injuntiva prescritiva. Então, injuntivo, o que é? É o manual, é o horóscopo, é a previsão do tempo, aquela que usa de textos com verbos no imperativo. E por que eu tenho o injuntivo prescritivo? Porque o prescritivo é aquele que você tem que seguir exatamente o que está lá. Por exemplo, receita médica é um texto prescritivo. Por isso que diz que o médico, ele prescreve a receita. Você precisa seguir exatamente o que ele está colocando. Então, se ele fala que você tem que tomar um remédio de 8 em 8 horas, você tem que tomar de 8 em 8 horas. Que você não pode fazer consumo de determinada coisa durante aquele período, porque senão corta o efeito do remédio, você não pode fazer, porque é prescritivo.
Então, manual de instrução, receita médica, manual de celular, que as pessoas nunca leem, bula de remédio. Todos esses textos são textos injuntivos ou prescritivos. Ok? 5 tipologias que a gente tem. Agora, dentro dos gêneros textuais, a gente vai ter uma infinidade de gêneros textuais. Essa infinidade é de acordo com o uso da sociedade. Para que a sociedade usa? Então, vamos pegar um exemplo para entrar no que é esse texto, nesse gênero textual digital. A carta. A carta era utilizada antigamente, hoje a gente ainda tem, pouco, mas tem. Não é um gênero que caiu totalmente em desuso, mas algumas pessoas ainda escrevem cartas. As cartas, ela tem toda uma estrutura, certo? Eu tenho lá que colocar a data, eu tenho que colocar o chamamento, ou seja, para quem eu estou escrevendo essa carta com uma saudação. Vem a carta, que geralmente é narrativa, porque ela vai contar uma história, então, na sua grande maioria, a carta é narrativa. Lá no final, tem as despedidas e a assinatura. Então, toda a carta é desse jeito. Hoje, quase não se usa carta. Se usa o que no lugar da carta? O que entrou no lugar da carta? Alguém sabe me responder? Mensagens? Um pouco mais formal que a mensagem. O e-mail. O e-mail. O WhatsApp. Não, o e-mail. No lugar da carta, o e-mail. Por quê? Eu preciso colocar... Mas ele tem as mesmas características da carta? Não. Não. Porque eu não preciso colocar data. Porque quando eu mando o e-mail, a data já vai. Não necessariamente eu preciso assinar. Porque o meu e-mail já serve como assinatura. Mas eu coloco a saudação, eu coloco o que eu quero e eu me despeço. Só que eu não preciso mais escrever a carta, colocar no envelope, aí coloca lá para quem eu estou mandando, quem é que está mandando, ir até o correio, despachar pelo correio, esperar às vezes uma infinidade de tempo para chegar. Eu vou lá, mando um e-mail que chega quase que instantaneamente, ou instantaneamente. O e-mail é um gênero textual digital. Só que ele é um texto digital um pouco mais formal. Porque uma das características do texto digital é que muitas vezes ele é coloquial. E aí a gente voltar de novo em variedade linguística. Linguagem formal, linguagem informal. Na maioria das vezes, os gêneros textuais digitais, eles são informais. Porque as pessoas acabam usando abreviaturas, né? Presta atenção que as abreviaturas na linguagem digital, elas tiram as vogais. Já prestaram atenção nisso? Fim de semana, FDS. Beleza, BLZ. Cadê? KD. Então, eu tiro, geralmente eu vou suprimir as vogais. Mas eu posso, por exemplo, estar escrevendo uma mensagem. Nossa, estar escrevendo foi horrível. Escrever uma mensagem para o meu chefe. Estou escrevendo um e-mail para o meu chefe. Eu posso usar essas abreviaturas? Eu posso usar símbolo? Colocar lá um ponto e vírgula e um asterisco? Significa como se eu estivesse mandando um beijo? Não. Não. Não posso usar um negócio desse. Porque é formal. Agora, eu estou escrevendo para o meu amigo, trocando mensagem com ele. Posso fazer isso? Com certeza.
Pode prestar atenção que quando eu escrevo para vocês no WhatsApp, e mesmo que seja um vídeo, ou um vídeo não, um texto longo, eu vou fazendo o quê? Eu tiro o que, eu não escrevo o que, eu escrevo só o que mesmo, sem o e. Eu vou fazendo algumas abreviaturas. Justamente porque é um texto digital. Não significa que está errado. Para aquele contexto serve. E é isso que a gente precisa lembrar. A nossa escrita, assim como a nossa fala, depende do contexto em que é utilizado. Eu vou compartilhar com vocês, de novo, se o meu mouse funcionar. Aqui. Agora a gente vai ver os textos digitais. Então, gêneros textuais digitais ou gêneros de internet. Ok, amigo. Então, lá, o que são gêneros digitais? Então, os gêneros textuais não são categorias estanques, ou seja, não são parados. Eles apresentam características em comum que tornam possível reconhecer uma estrutura. Então, é aquilo, eu bati o olho, eu sei que é uma carta. Eu bati o olho, eu sei que é uma crônica. Eu bati o olho, eu sei que é um diário. Por quê? Tem características próprias. Frente às diferentes situações comunicacionais, as novas mídias e as inovações nas rotinas na rotina impostas pelo uso da internet, surgiram gêneros textuais adaptados a essa nova realidade, que é o que a gente chama de gêneros digitais. Algumas de suas principais características são a produção de textos mais curtos e diretos, o diálogo entre elementos verbais e audiovisuais e a presença de hipertextos. O que é um hipertexto? Sabe quando você está fazendo a pesquisa, está lendo um texto na internet e você aparece uma palavra em azul, você clica nela, vai para uma outra página explicando o que é aquele assunto? Isso é um hipertexto. Então, eu tenho um texto dentro do outro. As abreviaturas e a linguagem interativa também são características marcantes dos gêneros digitais. Então, pode prestar atenção que todo gênero digital, ele é mais curto e ele é direto. Você não fica floreando. Você não fica colocando coisas, fica buscando informação. Você vai lá e faz o que precisa ser feito. Porque ele precisa ser dinâmico, precisa corresponder a essas características que nós temos agora na vida. Esquece a pandemia nesse sentido, de dinamismo, de ser rápido, rápida compreensão, rápido entendimento, é a pessoa bater o olho e saber o que você precisa. Então, os gêneros textuais, eles são incontáveis e adaptáveis a diversas realidades e situações comunicacionais. Então, eles podem ser definidos a um conjunto de elementos fixos, embora sejam mais flexíveis do que os tipos textuais. Então, lembrar, gêneros textuais eu tenho milhares. Não dá para a gente contar quantos. Tipologias textuais eu tenho 5. E dentro dessas 5 eu distribuo todos os outros gêneros textuais que eu conheço. A internet, ela vai trazer esses novos gêneros, ela vai alterar outros. O exemplo é a carta. Então, antes a gente enviava carta, hoje a gente envia e-mail. Que na realidade é uma adaptação virtual. Dispensa papel, dispensa caneta, não tem necessidade de data, como eu disse antes. Se em um passado não muito distante a gente enviava mensagem pelo celular, os SMS, hoje a gente usa as redes sociais para deixar um recado para os nossos amigos. Então, é importante que a gente observe que, mesmo com tudo isso, com todas essas diferenças, mesmo com toda essa modernização, a estrutura da comunicação,
e a forma com a qual nos apresentamos continuam seguindo parâmetros para estabelecer uma relação dialógicas. Consegui. Com formas textuais pré-existentes. Então, mesmo os gêneros textuais digitais que a gente tem agora, eles vão remeter a alguma coisa que a gente já teve. E aí, exemplo, a gente já falou que o e-mail remete à carta. O blog, ele já não é tão comum. Então, o blog era uma história que antes você tinha lá uma página, você criava uma página para falar do seu cotidiano, das coisas que acontecem no dia a dia. Trazer suas impressões, fotos, comentários sobre isso. Aí agora, o que é muito mais comum? O vlog. Então, o que aconteceu? Eu tiro essa questão da leitura e coloco mais imagens e áudio. E aí, a gente já avançou um pouquinho mais para os stories nas redes sociais. E aí, eu posso pensar no Instagram, posso pensar no WhatsApp, posso pensar no Facebook. O que eu faço? Eu compartilho o que é meu dia ali. O que eu penso a respeito do meu dia. Quais são os meus pensamentos. E qual é o gênero textual que a gente tem que fala sobre o dia a dia? Que traz essas impressões sobre o dia a dia? A gente estudou esse gênero textual o ano passado. Alguém lembra? É o vlog, professora? Não. A gente estudou o ano passado, pensa. É o quê? Quais são as características mesmo que eu esqueci? É a crônica, professora. Texto que fala sobre o nosso dia a dia. Lembrei. Então, a gente pode comparar os blogs, vlogs, os stories com o nosso dia a dia. Eu tô falando de texto digital. Eu achei que tava fazendo... Então, quais são as principais características dos gêneros digitais? Primeiro, assim como os gêneros textuais, os digitais têm uma variedade enorme também. A gente acha que a sua construção é obrigatoriamente informal e coloquial, o que não é verdade. Então, a gente tem os informais, em que a gente utiliza as abreviações, ou até elementos híbridos. Híbridos é quando mescla a linguagem escrita formal com a nossa coloquialidade, que é o como a gente fala. E isso está bastante presente nesses textos. Nos formais, entretanto, a norma culta permanece e é sempre muito importante. Então, dependendo de onde estiver, eu preciso mandar uma mensagem, eu preciso escrever corretamente, eu preciso... Não dá para falar a gente vai, nós temos que colocar nós vamos. Agora, se estou conversando numa situação mais informal, eu posso falar a gente vai, beleza, e posso colocar o beleza só com BLZ. Clareza de informações. Então, nos gêneros digitais, a mensagem precisa, ela é precisa. Seja ela escrita em norma culta ou informal. Então, ela vai ser transmitida de forma clara, de forma objetiva, de modo a prender a atenção do leitor. Por quê? Se aquilo não prender a minha atenção, o que eu faço? Eu fecho aquela página, não leio mais. Porque é muito mais fácil. Vou lá, fecho a página e está tudo certo. Eu busco um outro conteúdo que me chame mais atenção. Então, eu preciso prestar muita atenção em como eu escrevo esse texto. Em que elemento eu vou usar para chamar a atenção. Por isso, pensar em como se escreve, pensar na composição que você vai usar. Porque a gente tem N tipos de texto aí. Forma. Então, se a gente pensar no e-mail, ele mete a ideia da carta, inclusive na questão da estrutura. Então, blogs, posts que seguem outra linha de estrutura. Meme, que segue uma linha de estrutura.
Então, todos esses são gêneros textuais. Mas não é, então é um meme. Vou fazer qualquer coisa e tá tudo certo. É um post. Vou lá escrever o post de qualquer jeito. Então, os gêneros digitais, eles são, assim como os textuais, extremamente amplos. O principal foco é sempre transmitir uma informação de qualidade, mas de modo rápido. Então, pensa. Eu lembro que quando surgiu o Twitter, por exemplo, o Twitter era a rede social que as pessoas mais tinham resistência. Por quê? Porque eu tenho um limite de dados que eu posso colocar numa postagem. E aí eu tinha que passar a mensagem de forma muito direta, muito objetiva. Então é pensar nisso. Como que eu faço para passar a mensagem que eu quero de forma rápida, precisa? E que faça a pessoa que está lendo terminar aquilo que ela está lendo. Porque quantas vezes, né, começa lá a escrever, a gente usou isso bastante no mini conto, na produção de mini conto. Teve gente que escreveu mini conto em uma linha. E toda vez que eu leio esse mini conto, eu fico pensando em todas as possibilidades que aquilo me traz. É isso, é como que eu prendo a atenção do meu leitor escrevendo pouco e o como eu escrevo isso. Se eu vou usar isso no formal, se eu vou usar isso no informal. Então, principais conceitos a serem usados, ou que a gente ouve bastante. Então, e vocês têm escutado isso bastante também, sobretudo agora, nessa época de pandemia. Porque lá apareceram os podcasts. Então, o que é um podcast? Ele nada mais é do que uma instrução em áudio. Então, eu posso dar uma aula em podcast, eu posso fazer uma leitura em podcast. É quando tudo é oferecido somente em áudio. Audiolivro ou audiobook, né? As explicações que eu sei que alguns professores mandam em áudio. Quando a gente manda mensagem em áudio no WhatsApp. Então, esses são podcasts. E-mail. A gente já falou bastante do e-mail hoje. Meme. Eu sei que a grande maioria de vocês amam. Tem duas coisas que vocês amam. Meme e GIF. O que é isso? O meme, ele é viral com caráter humorístico. Então, uma das características é meme tem humor. Então, pode ser imagem, pode ser vídeo, pode ser áudio. E pode ser adaptado de acordo com o contexto. Então, você vai criar um meme. Pensa, que meme você criaria? Que coisa você faria? Né? Que mensagem você vai mandar com esse meme? E uma característica interessante do meme é que, assim, o meme, ele tem 43 anos de existência, a palavra. A palavra meme, ela surgiu em 1976. E ela surge em 1976 por causa da mimesis, que é um conceito que vocês vão aprender no ensino médio, que quer dizer imitação. E a ideia do meme é ser alguma coisa que tem humor justamente para viralizar. Só que a viralização, o que torna um meme é a viralização. O quanto isso é repostado na rede. Então, essa semana, surgiu um meme muito interessante. Na década de 90, se eu não me engano, surgiu um jogo chamado Jumanji. Então, Jumanji era um jogo de tabuleiro que, quando as crianças começavam a jogar, as coisas começavam a acontecer de verdade. E aí, o que está acontecendo agora? Essa semana que já teve ciclone, então pensa, olha o que está acontecendo.
pandemia, ciclone, nuvem de gafanhoto. Aí puseram assim, quem estiver jogando Jumanji, por favor, termine. Porque ninguém sabe mais o que vai aparecer. Aí fala assim, os mais novos conhecem Jumanji? Sim, porque recentemente saiu Jumanji 2. Saiu até o 3, se eu não me engano, no cinema. Ai, não sei quantos tem, né? Mas é isso. É uma expressão que cabe para muitas gerações. É engraçado. Onde está o caráter humorístico, né? Do quem estiver jogando Jumanji para. Justamente atrelar todas as coisas ruins que estão acontecendo a um jogo que era exatamente isso que acontecia. No primeiro Jumanji, tipo, destrói a casa, fica só metade. Aí quando termina o jogo, tudo é reconstruído. Então é pensar nisso. Agora, quem viraliza isso? Quem é responsável pela viralização? A comunidade da internet. É ela que é responsável pela viralização. Se for bom, viraliza. Se não for, e se as pessoas não entenderem também qual é a mensagem, não. GIF. Uma sequência de imagens ou um vídeo com poucos segundos de reprodução e sem áudio. Então, vocês adoram fazer isso. Um monte de gente adora fazer isso, né? Faz biquinho, fica lá fazendo biquinho e mexendo a cabeça, ou põe uma sequência de imagens que dá a impressão que você está mexendo a cabeça. Então, todos esses são gêneros textuais. O chat, que tinha sumido durante um tempo e voltou agora, e voltou com força, até por conta do que a gente está vivendo. O aplicativo principal que a gente tem hoje é o WhatsApp. A propaganda online, que eu tenho diversos formatos e tem a finalidade de apresentar um produto ou serviço. Então, pensa que toda vez que você vai abrir um vídeo no YouTube, tem propagandas online. Toda vez. Não tem uma única vez que você não vai abrir um vídeo no YouTube que você não pare porque tem um anúncio. Se tem a opção de pular o anúncio, tem. Mas você ainda escuta um pouco dele porque tem um tempo determinado para você pular o anúncio. Blog post. Geralmente se apresenta em formato de texto, mas pode estar associado a vídeos, fotos, áudio. E tem o objetivo de passar uma mensagem mais completa e é publicado em um site próprio. E aí, na apostila de vocês, ainda aparece, fora esses, na apostila de vocês aparece mais o Wiki, que é uma ferramenta que a gente vai utilizar, que é uma escrita colaborativa. Aparece o Ezine, que é uma revistinha digital. Então, o Ezine veio do fanzine. O fanzine nada mais era do que a gente pegava e compilava, por exemplo, antes da gente começar a aula, eu estava ouvindo Legião. Então, eu sou fã de carteirinha de Legião Urbana. Então, eu fiz um fanzine uma vez sobre a Legião. Você traz fotos, você traz informações, você traz um monte de dados sobre uma banda, sobre cinema, sobre literatura, sobre as coisas que você gosta. E aí a versão digital do fanzine é o Ezine, que você pode fazer no PowerPoint, você pode fazer no Publish, você pode fazer no Canva. Tem uma série de aplicativos aí que você pode usar para fazer. Os posts. Então, post é justamente a abreviação de postagem. O post do Facebook, o post de Instagram, o post no Twitter, ou qualquer outra rede social que você tenha.
Quando você faz uma postagem, você pode colocar uma foto, você pode colocar um vídeo. E para isso, você escreve uma legenda. Essa legenda é justamente a explicação do vídeo ou foto que você coloca. Se você não colocar vídeo ou foto, você não tem legenda. Tanto que às vezes a pessoa posta uma foto e fala, vai sem legenda mesmo. Porque você não está indicando o que é. A pessoa tem que abrir para ver. Certo? Dúvidas sobre gêneros textuais digitais? Não? Todo mundo entendeu tudo? Posso pedir a produção, então, de um meme, de um exine, de tudo? Porque todo mundo já entendeu tudo? Ou só deixaram a aula aí e saiu todo mundo e me deixou sozinha? Entendi, Professora, entendi. poder você pode, né? A gente só não confirma que vai estar ótimo. A gente não quer mais. Ser o quê? Bom, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso. Todos esses gêneros textuais, eles estão colocados num suporte que é a internet. E aí dentro da internet eu tenho uma série de veículos, né? O site, a revista digital, as publicações, os posts e por aí vai. Mas a gente sabe que todos os gêneros textuais estão apoiados na internet, que é o veículo por onde eles se sustentam. Se não houver internet, eu não tenho gênero digital. Porque eu preciso dela justamente para esse gênero ser compartilhado. Dúvidas? Não? Então a gente pode encerrar a aula de hoje. Sexta-feira que vem tem mais. Lembrando que a gente está aí no meio do segundo bimestre. Ele termina dia 31 de julho. Tem coisas para fazer, atividades para entregar. Eu vou novamente falar que aqueles que não entregaram as atividades anteriores podem entregar essas atividades. As atividades estão abertas. Eu vou abrir hoje para quem não fez a AP. Vou deixar aberta hoje e amanhã. Então, quem não fez pode fazer a AP. Para eu fechar, porque a nota da AP vale para este segundo bimestre. Então, vocês terão aí a nota da AP, a nota da análise do texto dos anúncios publicitários, vocês terão a produção de um meme, a gente vai trabalhar com o Wiki, que é uma escrita colaborativa, então a gente tem bastante produção ainda, tá bom? Então, tenham uma boa tarde, bom trabalho com os textos publicitários. Revejam as suas respostas, aqueles que já enviaram. E até a nossa próxima aula, que é sexta-feira que vem, às 3h30 da tarde.